Sejam bem-vindos a mais um Fut Hub Podcast Fut Hub. Aqui a gente recebendo em uma temporada itinerante, né? Estamos em São Paulo, gravando diretamente da Sporteca, onde fomos muito bem recebidos, né, para os amigos daqui. É um lugar, um hub, né, preparado para geração de novos negócios já que estão muito bem estabelecidos, todos relacionados ao futebol, né, à tecnologia. Então, vocês que queiram conhecer um pouquinho mais, acessem as redes sociais da Sporteca, que está aqui como nossa parceira nesses podcasts aqui em São Paulo. Do meu lado aqui, Fernando Carvalho, como sempre, meu parceiro de podcast. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Adriano? Como é que tá? Tudo em ordem? Vamos apresentar o convidado. Quem é o convidado de hoje, Fernando? Bom, vamos apresentar o nosso convidado, Osmar Loss. Prazer em te ter aqui conosco. Osmar, eu tenho uma convivência muito antiga com ele. Posso dizer que, não vou dizer que ele começou comigo lá atrás, né? Mas ele, na minha época, ele já estava, né, no Internacional. Eu era da categoria de base. E foi por aí, né, Osmar? Foi na tua época. É dessa época mesmo. Não precisamos botar nenhum pano. Parte aí, não é verdade. Desde 95. Então, 95, 96, quando eu comecei lá, quando eu aprendi as questões de vestiário, né, que me habilitaram depois a me tornar dirigente, né, do Internacional. Foi com a convivência com eles, né, com o Osmar, com o Jorge, com tantos outros profissionais, né, que hoje se tornaram profissionais de sucesso no país. Então eu tenho muita honra de trazer o Osmar, de conversar com o Osmar aqui, poder conversar sobre futebol. Ele que depois ganhou o mundo e trabalhou em vários clubes, né, trabalhou de novo no Internacional, bem depois de eu ter saído. Mas é um profissional que eu admiro muito e por isso, né, sugeria a conversa com ele, porque eu tenho certeza que ele vai contribuir muito, né, conosco, com os nossos seguidores, né, ouvintes. Seguidores, ouvintes, assinantes, tem de tudo. E o Osmar já teve uma participação preponderante no Futática, né, que foi uma das nossas promoções aí do Fut Hub há um ano atrás. E agora de novo, estamos aí para conversar com o Osmar. Bem-vindo. Para mim é um prazer estar recebendo você em São Paulo, porque eu atualmente moro em São Paulo, né? Desde que eu acabei saindo do Internacional para o Corinthians, eu radiquei minha residência aqui. Então, para mim, estar recebendo você em São Paulo é muito bacana. Acho que é um baita avanço para todo o processo do futebol, essa cadeia que consome futebol. São Paulo, a gente sabe como funciona nesse processo e poder estar aqui convivendo esse tempo, esse podcast com vocês, certamente vai ser enriquecedor para mim, para quem vai ouvir, para todos nós aqui nesse momento. Tá, mas olha só, vamos se ajeitar aqui, porque é o seguinte, tu falaste que quando tu estivesse lá na categoria de base, o Osmar tava lá. Osmar, com que idade tu tava lá nessa categoria de base, cara? Vamos fazer uma cronologia, pô. Comecei cedo. Eu comecei no Internacional, ainda enquanto estudante de Educação Física da SF URGS, com 19 anos. Eu entrei na faculdade com 17, 2 anos depois, acabei indo para as escolinhas internacional com 19 anos, 19 para 20 anos. Tá, e daí é tudo contigo agora, cara, faz essa cronologia. E aí são 26 anos já trabalhando com futebol, né? 27, indo para o 27º ano, sendo que toda meu forjado enquanto profissional de futebol foi construído no Internacional. São 15 anos ininterruptos, onde eu passei de escolinha até chegar à equipe B e comandar inclusive a equipe principal de forma interina em algumas situações. A partir daí eu fui ter minha primeira experiência como treinador principal no Juventude em 2010, eu saí em 2009, a gente estava até na época implantando aquele projeto do time B começar a jogar de fato competitivamente a Copa FGF, né? Que a gente venceu até no ano de 2009 e tínhamos o projeto para ser o primeiro ano que essa equipe B do Internacional faria o início da competição do Gauchão para dar mais tempo e lastro para a equipe do Fossati, que era na época o treinador, ter mais tempo de pré-temporada. Era o primeiro ano e eu acabei recebendo o convite do Juventude, numa mudança de gestão. O Juventude tinha caído da Série B para a Série C, do Milton Escola, e acabei aceitando esse desafio. Acabou que não foi a melhor tomada de decisão, porque a ansiedade da minha juventude naquele momento, com 34 anos, era de tentar a experiência nesse ambiente profissional, porque eu já tinha vivenciado todas as categorias de base, já tinha vencido competição da Copa FGF jogando com profissional, jogando com time sub-23, então eu sentia que era um momento e talvez essa ansiedade me fez tomar esse passo, só que eu tomei uma decisão de ir sozinho.
não fui com preparador físico, não fui com ninguém mais, era eu e os caras que já estavam lá. E na vida da gente, essas relações humanas não se constrói o ponto de confiança numa palavra, dizendo a partir de agora eu vou passar a confiar em você, você vai passar a confiar em mim. E aí são amigos meus até hoje, Piccoli, que hoje é treinador do Pelotas, né, e que era auxiliar técnico, tinha deixado os gramados há pouco tempo. Poleto, preparador físico, que hoje está na Mundo Árabe, já foi preparador físico do Flamengo, ou seja, uma carreira consolidada também dentro do futebol. Skinali, que hoje é da seleção da Tailândia, era o auxiliar da preparação física. Márcio Angonese, eu acho que continua no Juventude, treinador de goleiro, e assim sucessivamente. Mas por mais que a gente todos quiséssemos o melhor do Juventude naquele momento, para os resultados, existe uma desconfiança para o caminho que cada um está tomando naquela decisão de treinamento, do dia do jogo, da escolha dos jogadores que vão jogar, e muitas vezes o cara que não está convicto daquela tomada de decisão, seja da parte do treinador ou da parte da comissão técnica, acaba não colocando as verdades que gostaria de dizer por falta dessa confiança mútua, ainda que não foi construída e estabelecida. E aí o projeto inicia ruim, a gente sofre muito no gauchão, fica em, acho que, antepenúltima posição, 2 posições antes do rebaixamento, faz melhor a equipe, isso era planejado, mas a torcida não quer nem saber, a pressão aumentou muito fortemente. A gente faz uma equipe boa para a Série C nos moldes ainda aqueles antigos de grupo de 4 equipes, ida e volta, classificando o primeiro e o segundo e depois mata-mata até a reta final. Mas a gente também não inicia muito bem. Criciúma, que subiu naquele ano, era um dos que estava no grupo. Caxias estava muito forte com o apoio financeiro do cara dos metais, lá não me lembro o nome dele. Chapecoense, que foi outro que subiu. Então, ou seja, os 2 times que subiram foram do Sul e estavam no grupo do Juventude. O Juventude acabou não conseguindo. Nas 4 primeiras rodadas a gente estava ali, todo mundo muito apertado, sabe, diferença de 1 ou 2 pontos, mas o desgaste que a gente sofreu, mesmo sendo planejado no gauchão, causou uma pressão externa muito ruim, e eu acabei optando por pedir para sair. Fizemos um acordo ali com a diretoria do Juventude, saí do Juventude. Volto para minha casa pela primeira vez, sem estar trabalhando desde que eu iniciei no futebol, passo 2 meses e tô surtando em casa, porque eu digo assim, caraca, o que o futebol pensa de mim nesse momento, né? E nisso eu recebo uma ligação de São Paulo, do grupo Traffic, para fazer parte do Desportivo Brasil, que é um clube empresa aqui, que agora não é mais da Traffic, era do J. Ávila, né, da Traffic, em Porto Feliz, um CT maravilhoso, não deixa a desejar para nenhum CT de times profissionais. E os caras me convidam e eu digo, tá, mas eu nem sei quem são, né, vou até lá. Os caras me pagaram a passagem, eu vim a São Paulo, olhei o CT, eu digo, caraca, isso aqui é uma Disneylândia, vou fazer um bom trabalho aqui. E acabei aceitando e vim para São Paulo naquela primeira experiência, com o projeto de fazer a preparação da Copa São Paulo, fazer a Copa São Paulo e depois o projeto de subida. O time estava na 2ª divisão, que é a 4ª divisão, no caso, em São Paulo, para fazer o time para subir para 3. A gente vai para uma Copa São Paulo espetacular, a gente termina eliminado numa semifinal, nos pênaltis pelo Flamengo, que foi o campeão. Ou seja, naquela época eram 8 jogos para ser campeão, até o 7º jogo, a gente era o único time que tinha ganho 7 jogos do campeonato. E aí a gente cruza com o Flamengo, empata 0-0 e perde nos pênaltis, e aí acaba perdendo, mas fica uma campanha que nunca jamais o Desportivo ou qualquer clube desse patamar vai alcançar numa Copa São Paulo com jogos tão eliminatórios, tão difíceis. Na época a gente só classificava o primeiro, agora classifica 2, pode até acontecer. Nisso eu acabo ficando um tempo, o projeto meio que muda o rumo no segundo, depois dessa Copa São Paulo. Eles não querem mais fazer o time profissional para subir, eles querem continuar só investindo na base, era muito mais barato, econômico, dentro do projeto deles, e aí eu frustro meus planos não era trabalhar na base, meus planos era trabalhar no profissional. Eu acabo recebendo um convite do Fluminense para implantar o projeto de equipe B, que nós tínhamos o know-how do Internacional, acho que nós e Atlético Paranaense, acho que tínhamos, mas acho que naquele momento era mais nós no Brasil que tínhamos esse projeto internacional. E eu vou para o Fluminense para implantar esse projeto, fico no Fluminense durante 7, 8 meses, a saída do Julinho Camargo de auxiliar do Falcão para o Grêmio como treinador principal, e naquele momento a diretoria que estava no Inter me chama para eu voltar para o Internacional, eu estando no Fluminense, para dar o apoio ao Falcão, para servir como o escudeiro que o Julinho vinha sendo. Eu aceito a oferta, retorno ao Internacional em 2011, a gente faz o projeto, só que o Falcão acaba perdendo 5 jogos. Foi muito dito na imprensa dessa troca do Julinho no Sul, pelo menos é o que me passava, porque eu não estava no Rio Grande do Sul, mas que o trabalho era do Julinho.
E aí, quando eu volto, o Falcão, o pessoal chega ali, na realidade me passam que o Falcão disse, não, vou caminhar um pouco sozinho para mostrar que o trabalho é meu. E nisso ele acaba perdendo, acho que 5 jogos seguidos, é demitido e eu acabo 40 dias, 30 dias depois de estar em Porto Alegre assumindo interinamente o Internacional. Estava num momento ruim, de 5 derrotas, acho, no Campeonato Brasileiro daquele ano. A gente vai para o primeiro jogo, eu como interino, contra o Avaí. A gente vence o Avaí na ressacada, de virada, 2-1. E vem o Galo depois? Depois vem o Dorival Júnior. Dorival. Aí dali a gente volta, faz um jogo em Porto Alegre, eu acho que a gente empata em Porto Alegre e vai para a Copa Audi na Alemanha. Sim, a gente empata com o Barcelona 2-2, perde nos pênaltis, empata com o Milan, ganha nos pênaltis. A gente teve uma conversa na Alemanha, não sei se tu te recorda, Fernando. E a partir daí a gente volta, uma viagem pesada, né? A gente passou acho que 4 dias na Alemanha total, volta e joga com o Atlético de Goiânia. Chega de noite, treina na chuva, com iluminação, e joga no outro dia contra o Goianiense e empata com o Goianiense, um jogo que a gente precisava ganhar de fato. E dali a gente joga mais um outro jogo, vence, depois perde pro Botafogo, acho aqui no Rio de Janeiro, e vai pra final da Sul-Americana contra o Independiente, da Recopa. Final da Recopa. Recopa. Primeiro jogo da final. Isso, e a gente sai ganhando de 1-0, toma a virada, perde 2-1, na volta, Giovanni me procura e me diz, Osmar, a gente vai trazer um treinador de... Fica à vontade. Não, mas o Dorival já estava quase contratado. Alinhado já, né? E aí o Dorival vem e o Internacional ganha a gente ganha o jogo de 3-1, ganha aquela Recopa, né? E aí eu sigo o meu trabalho, fazendo o trabalho na equipe B. O Dorival chega com o auxiliar dele, né? Que era o filho e mais toda a comissão. Eu sigo o meu trabalho na equipe B no ano de 2011, no ano de 2012, no ano de 2013. Em 2013 eu era treinador da equipe B do Internacional. O Dunga assume como treinador da equipe principal e a gente começa a ter algumas dificuldades de dia a dia, de condução de trabalho, e eu, que era o treinador da equipe B, acabei sendo colocado para o treinador de sub-19 e aquilo não me contentou pessoalmente. Para mim a profissão não era bom andar para trás dentro do próprio clube, que eu tinha uma história já de construção, e nisso o Corinthians vinha me assediando há muito tempo já com convites para ser treinador, desde a época que naquela Copa São Paulo pelo Desportivo Brasil, que a gente elimina, um dos eliminados na campanha foi o Corinthians, com 30 mil pessoas na Arena Barueri. Isso, nós estamos em 13. Essa eliminação em 11, mas nós estamos em 13. Estamos em 13, né? Sim. Tá, e só, não quero quebrar a linha de raciocínio. O Galo é 2007, né? Óbvio. Fechei. O Inter trocou muitas vezes de técnico, que dá aquela perdidinha, né? Mas estamos em 13, e aí o Corinthians te faz o convite para tu assumir isso. Já era terceiro convite, aí eu... Com aquela situação que vinha acontecendo no Internacional, eu acabo chamando o Giovanni Luiz, que era o presidente na época, de Giovanni, não tá legal pra mim, eu preciso... Mas tua base era Rio Grande do Sul, não tinha escolhido morar em São Paulo ainda? Morava em Porto Alegre. Entendi. Zona Sul. E aí eu vou pro Giovanni, e o Giovanni diz, tu tem um contrato, eu não libero, você é um profissional da minha confiança, eu não quero. E aí, eu dou negativa pro Corinthians em maio. Em agosto, o Corinthians vem de novo, Osmar, nós vamos tirar o treinador, nós queremos você. O coordenador técnico era o Marcelo Rospide, criado no Grêmio, e aí o Marcelo já me conhecia, a gente se conhecia. Morava na Zona Sul também, eu acho, né? Na Assunção, não é? Isso aí. Exato. E aí eu chego, faço umas contas e digo, quanto é que vai dar essa multa, eu vou pagar essa multa e vou me embora. Eu preciso enfrentar um desafio, eu não posso voltar para o Sub-19 tendo alguém na minha frente, senão o plano que eu tinha de carreira ele foi pro lixo, né? E aí eu tomo essa decisão. Giovanni não me atende, tentando fugir, eu mandei uma mensagem, Giovanni, queria só te agradecer, obrigado. E aí ele me liga na hora, não, vem aqui. Aí a gente acerta ali os ponteiros, eu venho pro Corinthians e aí pego o Sub-20, faço 4 Copa São Paulo, 4 finais direto, ganho Paulista, 2 campeonatos paulistas seguidos, que o Corinthians não ganhava há 22 anos no Campeonato Paulista Sub-20. Vou para a equipe principal como auxiliar do Fábio Carilli, em 2017, em janeiro, depois da gente vencer a segunda Copa São Paulo. São 4 finais seguidas de Copa São Paulo. Assumo ali, a gente é campeão paulista, a gente é campeão brasileiro, eu dando esse suporte por trás, como você tinha dito. E no outro ano a gente é campeão paulista, bicampeão paulista. E o Fábio recebe uma oferta do mundo árabe. E eu tenho uma relação muito boa com os dirigentes. Sempre tive relação muito boa com os dirigentes. Eu não me nego a conversar sobre futebol com dirigente algum. Eu acho que todo mundo quer o bem ali. Agora, eu sempre boto o parênteses de que as coisas precisam ser conversadas antes. Chegar e querer fazer engolir, isso não funciona. Não funciona para mim, eu acho que não deve funcionar para ninguém. E
E eu tenho uma relação muito boa com o Andrés, com o Duílio, que é o atual presidente, que era o vice na época, com o Alessandro, que é o gerente, que era o gerente da época, e os caras voltando da Venezuela de um jogo pela Libertadores me dizem: Osmar, a gente está com essa ideia, a gente quer você, acho que você passou pelos estágios dentro do clube, você vem aqui, a gente já te conhece há um ano, os jogadores gostam de você, então... E aí os caras botam e eu... não tem como escolher momento para isso, eu não vou escolher a hora de treinar o Corinthians, a hora de treinar o Flamengo, a hora de treinar o Internacional, a hora que surgir eu vou aceitar e pronto, não quero saber do cenário. Só que era um cenário de dificuldade, no momento que o clube tinha sido campeão brasileiro, bicampeão paulista, e tem uma troca dos 11 titulares de uma temporada de 17 para 18, tem uma troca no meio do ano, completando na janela do meio de ano, que era da Copa do Mundo de 18, tem uma troca de 9 dos 11 titulares. Só fica Cássio e Fagner. O resto todo foi vendido. E era um momento de transição, então a gente contrata jogadores novos. Isso é 17? 18. 18, eles estão ainda seguem lá, inclusive segue o Cássio e segue o Fagner. Exatamente. Vai. Só que assim, esse momento de transição, e esses dias atrás eu vi alguém postar e aí eu acabei indo pesquisar, porque eu não fico olhando muito para qual é o rendimento que eu tô, qual é o percentual que eu alcancei, sabe, qual é o resultado. Mas aí aquilo me instigou e eu fui atrás. E se a gente olha os meus 5 jogos pré-Copa, ou seja, que eu não tinha tempo para treinar, aquilo que todo mundo sofre hoje, com a mudança de jogadores, com a mudança de toda uma comissão técnica, porque o Carille, quando ele vai para a Arábia, ele vai com o treinador de goleiro, com o preparador físico, com 2 auxiliares que já estavam no clube, com toda a estrutura que funcionava ali o futebol profissional do Corinthians. Então, tu reposicionar todo mundo e esperar que todo mundo passe a fazer o seu melhor, demanda um tempo. Esse tempo, desses 5 jogos, a gente pega o aproveitamento de 35%, nesses primeiros 5 jogos até a parada da Copa. Parada da Copa, 10 dias de férias, volta pré-temporada, contratamos alguns jogadores, volta a jogar. Até o momento da minha demissão, foram mais 15 jogos, o aproveitamento da minha campanha pós-treinamento, pós-intertemporada, era de 51%, que é um aproveitamento que hoje tu olha, a maioria dos clubes do Campeonato Brasileiro estão ali, quem está lutando pela última vaga de Libertadores. Então não era ruim, mas é sempre aquele caminho que tem dificuldade. Tem a comparação com os primeiros 5 jogos e a comparação com o que ganhou no ano anterior. É isso. A necessidade da manutenção de resultado. Hoje em dia, quem pegar o Flamengo e não ganhar vai sofrer, mesmo que faça um baita de um jogo, porque o Jesus ganhou. E tem outra coisa, né? O Corinthians também sofre disso, que... Não vou citar o Inter, mas acho que vamos citar o Corinthians, até citar o próprio São Paulo, mesmo nos últimos anos. Essa questão de se reinventar com a temporada em andamento. E aí tu vê o entra e sai de jogadores, claro que em algumas janelas tem sucesso, se tem dinheiro para gastar. Por exemplo, essa janela que veio agora, essa última, foi uma janela muito melhor para o Corinthians, como não se via há muitos anos, né? Não se viu o Corinthians investir, né? Tanto em jogador e tanto em qualidade, né? Acertar ou buscar acertar tanto, assim, né? Despender. E aí é essa coisa, né, Osmar, que é a necessidade de seguir dando resultado pro torcedor, de seguir entregando para a instituição, mesmo a instituição não parando o tempo todo de ter que se reinventar, né? E aí vem a famosa frase do Argel, que é de trocar o pneu com o carro andando, e é uma realidade, né? Porque tu acaba tendo a necessidade de estar sempre dando resultado, né? O Fernando tem muito mais vivência do que eu, né, nesse ramo do motivo das vendas dos jogadores ao final de uma temporada. A conta cobra. Economicamente nós somos frágeis perante os outros mercados, mas o Corinthians é cíclico. Você pode olhar a história, não é eu que estou falando, é a história que fala. 2011 ele é campeão brasileiro, 2012 Mundo, 2013 cai na pré-Libertadores. Não, 11 ele cai na pré-Libertadores, é isso? 11? É isso aí. Ele perde pro Tolima, né? Isso. E aí ele... Ganha o brasileiro. Ganha o brasileiro e no ano seguinte ganha o Mundial. 13, mal. Vendeu todo mundo, vendeu aquela turma toda. China, Paulinho, Renato, aquela turma que ganhou, foi vendido. 14, o Mano vem pro Corinthians e faz um processo de reformulação. Nesse processo de reformulação, o Corinthians é terceiro no Campeonato Brasileiro. 15 ganha com a volta do Tite. Então 13 e 14 não ganhou. Era o processo de mudança. O jogador precisa de tempo. O exemplo que eu dou mais prático, e aí vai, só para concluir o raciocínio. 15 ganha, 16 vende essa turma toda, Wagner Love, que tinha trazido, os jogadores saem tudo de novo. 16 sofre. 17 com aqueles que estavam, botou uma pincelada em alguma coisa, ganha. 18 não vai bem. No brasileiro, ganha o estadual. 19, não vai bem.
20. Mais ou menos, consegue de novo brigar ali, mas é um processo cíclico. O Rodriguinho, que hoje está no Cuiabá, o Rodriguinho foi emprestado quantas vezes até se tornar o Rodriguinho de 2017? Esse processo de adaptação, que o tempo corrói o calcanhar da diretoria, da comissão técnica, para que o resultado venha rápido, corrói também o jogador. O jogador precisa ter tempo para esse processo. E claro que nós que estamos ali de suporte, comissão técnica, diretoria, staff de um modo geral, pode minimizar esse impacto com ações, com atitudes, com fechar o ambiente para que o externo não venha incomodar. Mas são caminhos. E aí, concluindo, eu saio do comando profissional do Corinthians. Em 19 eu vou para um desafio no Guarani de Campinas para fazer um estadual depois de 8 anos que o Guarani estava na segunda divisão. O projeto era claro, era não cair de novo. A gente, na sexta rodada, são 12 aqui em São Paulo, na sexta rodada a gente consegue a pontuação para não cair mais, vai brigando pela classificação até a penúltima rodada, sendo o quarto melhor campanha de todos os clubes, incluindo os 4 grandes. E a gente perde o jogo chave, que era a 11ª rodada, para Ponte Preta, o clássico local de Campinas, que é tão, ou mais não, mas é tão rival quanto o Grenal. A gente perde lá no estádio da Ponte Preta de 3-0 e ali a gente acaba com as chances de classificação e naquele momento ali no vestiário mesmo o pessoal decidiu me demitir, mas é tipo assim, que não tem muita lógica. Não tem lógica. Porque Sim. O Guarani se classifica esse ano, por exemplo, e quase tira o Corinthians no mata-mata com 14 pontos. Nós fizemos 14 pontos em 10 jogos. Porque eu não comandei o último jogo, então não pode botar na minha conta, o último jogo já não estava mais. Então, é muito relativo. Tu vê que uma campanha melhor, mas que não atingiu a classificação, gerou uma demissão. Uma campanha pior em 12 jogos que atingiu a classificação, sustentou o treinador. É muito relativa essa relação do que é bom e o que é ruim. E o resultadismo também, né? Perfeito. Se tu não entrega, tá ruim, né, Fernando? Não, exatamente. O futebol é assim, né? E o treinador, até ele se consolidar numa carreira, né, com conquistas, ele sofre esses efeitos. Ele é sujeito à decisão emocional no vestiário, que não tem explicação tu demitir um treinador no vestiário, não existe isso. Nenhuma. Né? E ainda mais tendo atingido o objetivo prioritário, que era não cair. Né? E o Campeonato Paulista, por seu regulamento, ele traz essas distorções. A distorção de alguém que teve mais pontuação, né, não classificar, e alguém que teve menos classificar. E tu demite quem teve mais pontuação porque não classificou. E um que teve menos pontuação classifica o treinador. É difícil. É complicado. É complicado. Essa fórmula, ela dá margem para isso, né? A gente observa o que acontece na temporada. Tu vê o Novo Horizontino, que é uma referência de gestão. Ele caiu esse ano. Não ganhou nenhum jogo no Campeonato Paulista. Mas é uma referência de gestão. E eles não trocaram o treinador. Quer dizer, trocaram na terceira rodada, acho que foi um comum acordo entre o Léo Condé e a diretoria, e depois botaram um Alain Al, que sai do CRB para vir para cá, e estão com o Alain. E o Alain começa também a Série B muito mal, e agora ganhou 3 jogos seguidos, se não me falha. Que é um bom treinador esse Alain, então. Bom treinador, ele começou bem no Paraná Clube, depois ele faz o acesso do Cuiabá, é ele que termina lá. E ontem o Cuiabá demite o Pintado? O Pintado ao final do jogo também. Eu não vi. Eliminação nos pênaltis. Então, assim, esse é um processo que atrapalha a nossa gestão e o nosso desenvolvimento enquanto futebol. Eu não estou dizendo que isso é um benefício para o treinador. É um benefício para o futebol. Por que a gente vê boas equipes no mundo, ou até mesmo dentro do Brasil? Por 2 motivos principais. Pela manutenção de uma ideia que tem subsídio, não é só uma ideia, ela tem subsídios e ela consegue reproduzir resultado, e por uma manutenção de elenco, que é o que a gente estava falando da necessidade que os clubes têm de vender para equalizar o caixa. O Flamengo não vendeu, o Atlético Mineiro não vendeu. A tendência são esses clubes esse ano de novo, no pontos corridos, e talvez Palmeiras não vendeu. Palmeiras não vendeu. Mas aí, claro, né, vai... Eu acho que daí começa a se arriscar muito, né? Porque daí tu tá arriscando a outra parte, que é a parte financeira, né? Que é a gestão do clube, é tu conseguir manter as contas em dia, ou começa a endividar o clube, ou tu começa a prometer coisas que tu não consegue cumprir, e aí já cria uma bola de neve, e a gente acaba enxergando isso, né? A gente acaba enxergando isso porque, querendo ou não, os times são caros, esses 3 que tu citaste, né?
Então a gente tem o Palmeiras, a gente tem o Atlético, a gente tem o Flamengo, já podemos colocar até o Corinthians nessa conta, eu acho também, que é um time que investiu bastante, é um time caro, né? Mas é que bom, não vai ter espaço no pódio para todo mundo, né? Então quem vai levar a maior fatia da premiação, quem vai levar os mais patrocinadores vai faturar mais, só que a conta vai cobrar de todos. Mas isso aí é o seguinte, se tu pegar desses clubes aí, quem tem sistema, tem uma análise sistêmica da gestão, é o Palmeiras, é o único. Né? Porque o Palmeiras tem manutenção e gradativamente liberação de jogadores dentro da ideia, né, de vender 1 ou 2 jogadores por ano. Ele tem conseguido manter por mais tempo, mas vende, mas mantém, já tem reposição, tem uma ideia de futebol hoje que está se tornando permanente. Aí tu vai pro Flamengo, né? Não é o tema do nosso papo aqui, mas vamos lá. Tu vai pro Flamengo. O Flamengo começou primeiro a ter caixa vendendo jogador jovem que era lançado no time principal. Agora ele gastou o dinheiro dos jovens que foram usados no time principal e vendidos, passou a comprar jogador ao preço de venda e não está formando jogadores novos. Então, o próximo passo do Flamengo é começar a ter problema financeiro. Por quê? Porque o grande recurso que ele tem é da venda de jogador, ele não terá, porque ele não está lançando jogador jovem, porque ele comprou jogador que não pode ficar fora do time. Então é um círculo vicioso. Aí tu vai para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não tem como dar certo se não tiver um cara que deu dinheiro. Não tem como dar certo. Se não tivesse o Menin lá da MRV, a forma de gestão do Atlético Mineiro não tem, porque ela não tem retorno, ele não tem retorno financeiro. Ele gasta mais do que ele tem de arrecadação, ele mantém jogador com dinheiro que não é dele, né? E não forma um jogador novo para pagar essa conta, entendeu? Onde é que vai terminar? Vai terminar numa SAF, transferindo tudo para o Menin, é o que eu vejo. Eu vou fazer um link aqui para entrar no papo e direcionar pro técnico que é a ponta disso aí. Não, mas na Casa Mata. Peraí. O Osmar tem que concluir a carreira dele. Ah, não, faltou o Inter, ele voltou pro Inter. Ele voltou depois, né? Sim. Acabou o Guarani. Eu saio do Guarani. No vestiário. Arquiva a tua pergunta e retorna ela depois. No vestiário acabou o Guarani. Isso. Aí eu volto pra minha casa aqui em São Paulo mas aí já tá morando em São Paulo, viu? Sim, desde 2013. Aí eu recebo uma ligação do Paulo Carneiro, a gente já se conhecia de muito tempo. O Paulo é um investidor em jogadores de base e em profissionais jovens. Ele lançou muitos treinadores lá no Vitória também, no passado. E ele me convida para assumir um desafio que ele também estava começando como gestor lá, como presidente. E eu aceito. A gente também pega era uma intertemporada de Copa América. A gente, Série B que subiu o Bragantino, Série B que subiu o Sport, Série B que subiu Bragantino, Sport, não me lembro mais quem são os outros dois que subiram, mas não vem ao caso. E aí eu vou lá, a gente recomeça o trabalho nessa intertemporada, de novo, mais ou menos o mesmo enredo do Corinthians. A gente pega um time que a gente não tem tempo para fazer nada, a gente tenta equalizar, nos 3 primeiros jogos a gente empata 1 e perde 2, vai para essa intertemporada e aí faz uma campanha que de novo, durou 8 jogos depois da intertemporada até a minha demissão, mas efetivamente se a gente começasse o campeonato a partir dali, que eu tive tempo para treinar, que a gente contratou 3 ou 4 peças que na nossa avaliação da minha comissão técnica faltavam para o clube, a nossa campanha, quando eu sou demitido depois de 8 rodadas, se o campeonato tivesse começado pós-intertemporada, seria o 5º colocado na Série B. Só que o passado do treinador anterior, o passado meu, de 3 jogos que a gente faz 1 ponto em 9 possíveis, pressionava, porque é um clube grande, é um clube que vem sofrendo, no entanto que agora joga uma Série C. Caiu ano passado da Série B e aí eu retorno a São Paulo, depois de ter sido demitido, e fico ali esperando, surgem algumas situações, eu acabo optando e me surge uma oferta para voltar para o Corinthians numa função que eu acho que é uma função que ela está extremamente subutilizada ou nem ainda utilizada dentro do futebol brasileiro, que é o coordenador técnico. Porque a gente acaba entregando, muitas vezes eu vejo o clube entregando a chave de tudo aquilo que se fala de dentro do jogo para o treinador e não tem ninguém que questione o treinador sobre o porquê que ele está tomando tais decisões, tais medidas. Eu acho que o coordenador técnico, que pode ser alguém ligado à parte metodológica, que pode ser um ex-jogador que tenha uma vasta experiência, mas tem que ser alguém que vivenciou o campo. Não pode ser um diretor executivo que nunca pisou dentro do campo, nunca treinou uma equipe para rendimento. Esse coordenador ele vai tratar de funções e orientações táticas, estratégicas e técnicas do dia a dia.
E no Brasil a gente tem muito pouco, a gente tem muito profissional que poderia fazer esse suporte, principalmente profissionais que já tiveram um lastro de experiência no passado. Me parece que a ideia agora, o Paulo Autori faz isso para fazer isso no Internacional, já fazia isso nos outros clubes, e o Filipão foi contratado no Atlético com esse intuito. Parece só que ele vai jogar a temporada como treinador. Se os resultados não vierem, será que o Filipão vai ficar no ano que vem para fazer essa função de coordenador? Olha que Muricy faz o São Paulo. Muricy agora no São Paulo. Que grandiosidade você ter um Muricy do lado para quando você Muricy, eu estou pensando nesse 11 aqui para iniciar amanhã, eu estou pensando nessa ideia de jogo, vou pressionar esse lado, vou afrouxar isso, o Muricy diz, olha, quem sabe isso, ou talvez... Porque o coordenador não está ali para dizer como é para ser, ele está ali para fazer novos questionamentos para que abra a visão. Então eu volto no Corinthians nessa função de coordenador técnico metodológico na formação, não era na equipe principal. Fico durante a pandemia e recebo o convite para voltar, da diretoria do Inter, para voltar como auxiliar quando o Abel é contratado. Porque tinha saído ali, tinha trocado, tinha o Caico ainda, mas eles achavam que faltava alguém dentro da estrutura, e aí eu sou convidado, na hora eu aceito, porque eu queria voltar para o dia a dia do gramado mesmo, sabe? Por mais que a função que eu fazia de coordenação técnica não era dar treino, mas era estar ali no campo, discutindo com o treinador, discutindo com os profissionais, tentando ser uma escada para os profissionais que ainda não tinham tido essa experiência, essa vivência que eu já tive. Mesmo sendo jovem para o futebol, eu já tinha tido. Então eu volto para o Internacional até o final da temporada de 2021, e aí a nova diretoria lá, porque eu fui contratado ainda pela gestão do Marcelo Medeiros, a nova diretoria acaba por, assim que terminou meu contrato, acabaram até me avisando no dia 24 de dezembro, uma coisa que eu achei que poderia ter sido antes, até para eu poder me organizar. Optar por não renovar, achavam que eu estava muito vinculado aos treinadores e que precisavam de um outro profissional lá, e aí naturalmente faz a troca e eu volto, e agora tô aqui, né, surfando esse momento de estresse em casa, porque a gente vai ficando, são 5 meses já fora, né, mas sabendo que ali na frente vai aparecer alguma coisa bacana. Tô tirando aqui os nomes próprios e deixando os substantivos, tá? Uma demissão no vestiário e um aviso na véspera do Natal. Exato, né? Bons. É que, na verdade, eu acho que isso evidencia mais ou menos as práticas do futebol como um todo, né? O quanto, às vezes, a gente não enxerga como a gente pode deixar profissionais, pessoas que trabalham, pessoas sérias, né, pessoas que estão no dia a dia e tudo mais, como essa relação se prejudica e como os atletas devem enxergar isso também, né? Porque essa falta de coerência, essa falta de verdade com o atleta, tu não acha que acaba refletindo nele quando acontecem coisas com a comissão técnica também? Eu vejo da seguinte forma. Ontem eu estava conversando até com um amigo sobre uma pesquisa que ele estava fazendo, e comparando fez uma pesquisa sobre os jogadores brasileiros e espanhóis e a relação dele com a comissão técnica, o tipo de liderança que deve ser, que eles mais gostam, que o jogador mais gosta de ter. E o que eu vejo no futebol brasileiro é que esse tipo de ação, quando demite um treinador após o jogo, quando demite um treinador ainda dentro do vestiário, quando demite um treinador sem conversar o porquê, porque tu demitir é diferente de você conversar e chegar num consenso que a demissão é o melhor caminho. Isso eu disse pro presidente do Guarani, quando ele me chama no vestiário e diz, Osmar, a gente não tá... Eu disse assim, mas nós estamos aqui discutindo possibilidades ou já está definido? Se já está definido, nós não precisamos mais conversar sobre isso. Meu trabalho acabou a partir desse momento, simples assim. Mas voltando para o questionamento e para a minha resposta, eu vejo como esse tipo de atitude, ela acaba facilitando o pertencimento do jogador à demanda de resultado. Porque você tira dele a responsabilidade e coloca a responsabilidade dando o chapéu para o treinador ou para um outro cargo que seja, mas na maioria das vezes para o treinador. Isso faz com que o jogador saiba o seguinte, bem ou mal, quem cai é ele, eu não tenho nada a ver, entendeu? E aí, a gente começar a construir, e aí, por que eu chamei a pesquisa da conversa que eu estava tendo com meu amigo? Porque a pesquisa mostra que o jogador brasileiro gosta mais da orientação e dedicação ao treino. Ou seja, o treinador dizer o que ele tem que fazer e não oportunizar que ele se desenvolva dentro de um problema que tem dentro do jogo. Que ele gosta de ser demandado. Ele gosta de ser demandado. Por que a pessoa gosta de ser demandada? Porque se der errado, a responsabilidade não é dele. Então esse para mim é o ponto. Isso tudo vai criando potencial mecanismos para que o jogador se esconda na sombra do treinador nessa hora do insucesso.
é uma visão que eu tenho, que eu venho pensando ultimamente, que eu venho lendo muita coisa sobre liderança, sobre essa questão dos melhores treinadores do mundo. Tem um livro que está na minha cabeceira, que eu tenho folheado ele, que é Campeões, que fala de vários treinadores em várias equipes vitoriosas. E os caras refletem muito isso, sabe? Dessa necessidade que o jogador tem de ter alguém dizendo o que ele deve fazer e não dizendo como é que você pensa que é melhor para você fazer. Porque a gente vem buscando isso, um senso crítico maior, mas ao mesmo tempo nós não construímos a geração que está preparada para esse momento ainda não construímos. Entendo. Desarquiva aquela pergunta. Fantástico, tanto que eu não me lembro dela. Não, na verdade eu lembro, assim. É que a gente fez um apanhado bem rápido aqui, a gente não queria... que era sobre essa questão do comprometimento financeiro das equipes, né? E aí eu gostaria de saber, porque tu és oriundo do bastidor, né? Até vou te fazer essa pergunta. Tu terminaste ali o teu curso de Educação Física. Sim. Ou seja, tu és um professor de Educação Física, tu és formado em Educação Física. Ou seja, já tens outra visão, né? Tens uma visão diferente, de repente, né? Até em função dessa parte física, dessa parte de construtividade. Mas eu te pergunto, aí tu chega para gerir uma equipe, tu tá na base onde tu trabalha basicamente só com o que tem no clube, com o que já tem o material humano e tal, tudo mais... E existe essa expectativa de poder contar com outros jogadores, de poder apontar os jogadores a serem contratados, essa realidade, ou ela é uma coisa muito mais utópica dentro dos times do Brasil, porque cada vez mais tu tem menos orçamento para poder trazer gente de fora. Tu tem que trabalhar com o que tem. Não, eu acho que ela é distinta nos clubes brasileiros. Tem clube brasileiro hoje que está muito avançado no processo de contratação, tem os departamentos exclusivos de scout que medem os KPIs dos jogadores X. Existe e não vai deixar de existir a perspectiva de sempre o treinador dizer, olha, esse cara eu já trabalhei, eu sei o comportamento dele, eu sei que ele vai me dar aquilo que eu preciso para essa equipe. Existe isso, por mais que tenha os departamentos de scout, a gente vai ver contratações feitas sem passar por departamento de scout. Existe ainda... E contratações não feitas porque o treinador já teve e não quer. Exatamente, que foram indicado pelo departamento de scout. E vamos ter clubes que nós vamos saber que tem dirigente que contrata porque também tem a sua visão de futebol e ele diz que o meu papel é contratar, o teu é treinar e acabou. Se você tem banana, te vira com banana. Se você tem maçã, te vira com maçã. E assim você vai. Tem esse tipo de dirigente e tem esse tipo de clube dentro do futebol brasileiro. Na categoria de base a gente já tinha por que o Internacional, na minha concepção, saiu na frente de todos os clubes no processo de formação? Porque a gente já tinha uma rede de contatos no Brasil inteiro. A gente conseguia fazer com que um jogador que estava se destacando no sul da Bahia saltasse por cima do Sudeste e caísse lá no Rio Grande do Sul, pela nossa rede de contatos, por uma rede que foi construída pelo Fernando, pelo Guto, pelo Lisca, por mim, pelo Jorge, pelos profissionais que passaram dentro, que permaneceram quase todos durante 15 anos ou mais no Internacional, a maioria. Então se contratava também já lá na base. A gente era forte porque a gente contratava jogadores. A gente não tinha só gauchinho dentro do nosso time no Inter, nem o Grêmio também só tinha isso. A gente contratava muito mais na base do que pro time de cima, né? A gente buscava jogadores. O risco era mais baixo, né? Não gastava. Então assim, eu vejo que no futebol profissional esse processo é frágil ainda no Brasil. É muito pouco. Todo mundo tem certeza que se um time brasileiro ganhar o Campeonato Brasileiro afora, Flamengo e Atlético Mineiro, os dois últimos, mas no passado, ganhava o Campeonato Brasileiro, vai vender 3 jogadores daquela equipe. Não tem jeito. Vai vender. E aí você não precisa esperar vender para começar a pesquisar o mercado. Porque depois é uma bola que todo mundo está antenado hoje. Vai vender, tem dinheiro em caixa, o time que venderia por 1 vende por 3. Nós, na verdade, a gente lá atrás, né? Quando a gente nós chegamos no ponto culminante em 2006 e tínhamos que vender jogadores, mas quando a gente vendeu o Bolívar, nós já tínhamos o Índio, que era equivalente. Nós tínhamos o Pato, que a gente era só renovar o contrato e sabia que ele ia dar resposta. E se não tivesse o Pato, tinha o Yarley, né? E acabaram jogando os dois juntos pela qualidade, mas era para ser o Yarley, né? Então a gente já tinha, e aí buscamos fora jogadores que num primeiro momento não deram certo. Pinga, que às vezes não dá certo, né? Depois, no ano seguinte, ele jogou e depois acabou saindo. O Vargas veio para suprir deficiência no meio campo, enfim.
a gente tinha uma ideia, né, tinha uma visão macro, tinha uma visão sistêmica, né, uma visão sistêmica, que é assim que eu, por exemplo, eu vou falar numa contratação pela qual eu fui muito criticado, mas eu fiz ela com antecedência. O Wilson Matias, que eu tive vamos dizer assim, a infelicidade de dar uma entrevista ruim. Eu achei que ele não ia dizer isso. Não, mas eu vou dizer, eu sou raelista, eu falo as coisas boas e as coisas ruins. É engraçado. Entendeu? A gente nunca falou sobre isso. Hein? A gente nunca falou sobre isso. Então o Wilson Matias foi contratado para suprir a venda do Santos, que aconteceria, porque melhor jogador do México 2 anos seguidos, volante com a mesma característica, eu conheci o jogador desde o tempo do Ituano, ele foi contratado e não deu certo, né? Até se ele tivesse ficado um pouco mais, porque depois veio o Bolatti em seguida, e o Bolatti não jogou nada, né? Só que o Bolatti era um argentino de olhos verdes, né? E aí não gostou dele. Tia, mas olha só pra contextualizar pra nossa audiência, tu precisa acabar com o que tu falou. Tem pessoas que talvez dos outros estados que não lembrem da entrevista. O que tu disseste na entrevista? Não, a entrevista foi o seguinte: quando nós contratamos o Wilson Matias, eu taxei a contratação de espetacular. Por quê? Porque ele foi o melhor jogador do México e a gente contratou ele ao final de contrato, quando ele veio de graça para o Nacional. Ele veio de graça. Então ela foi espetacular porque tinha vários concorrentes e nós conseguimos vencer uma concorrência sem dinheiro, com um jogador livre, que tinha muita qualidade. Então, essa contratação foi espetacular. Então, as pessoas recepcionaram aquela afirmativa como se eu tivesse contratado o Pogba, um craque de bola. Não, eu contratei um volante bom, né, que seria útil para o Internacional no lugar de um outro volante bom, ótimo, que fora muito útil até ali e que ia ser vendido por 10 milhões de euros. Agora, isso. Agora não falei em espetacular o jogador, falei a situação como espetacular, a contratação. E pago o preço até hoje, mas eu também não tenho nenhum problema. Não devo, a gente tem que dar umas risadas. Eu que trouxe esse assunto. Eu até me surpreendi. Porque meus casos sou eu que trago. Só que eu tinha que contextualizar a audiência para eles entenderem, caso alguém não lembre dessa frase, né? Mas daí o que acontece é que o Wilson Matias não confirmou, né, tudo que se esperava, apesar de ter sido um belo negócio na época, né? E foi vendido depois somando salário, o que ele custou de luvas e tudo, deu um empate no final, não teve Ou seja, prejuízo. Não tivemos prejuízo. Não. É isso aí. Mas retomando, Osmar, essa questão ainda a gente tem essa... É muito embrionário fazer... educar o torcedor, educar o mundo do futebol nesse aspecto, né? Que é essa responsabilidade na relação de pessoas, na gestão de pessoas. Porque o futebol, e aí concorda ou discorda de mim, por favor, nessa coisa se tu não respeita um organograma, se tu não respeita uma relação de trabalho, se tu não respeita o convívio diário e tu acaba quebrando essa confiança, né? Não tem como dar certo. Não, é como, na minha opinião, como qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer coisa. Uma fórmula de sucesso começa por tu ter as pessoas do teu lado que trabalham contigo. Se tu não tiver, não há talento que consiga sobreviver a isso. Eu vejo assim, eu acho que a empresa hoje, na minha visão de empresa de agora para o futuro, ela precisa ser uma troca. É uma via de duas mãos. Aquilo que o profissional que lá está, o funcionário, entre aspas, oferta, a empresa tem que devolver. Em possibilidade de evolução, em benefícios, em premiações, em oportunidades para ele se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, porque senão vai vir uma outra empresa e vai levar ele. Se isso não for claro, se essa relação não for clara, que é essa relação entre o treinador e o jogador, entre o dirigente, esse triângulo político, administrativo e técnico, ele precisa ser claro, o fluxo de informação precisa ser recorrente e direto. Não dá tempo de fazer muito enrolo para chegar lá, porque o futebol está te consumindo todo dia. Então eu penso que os diretores executivos vieram para supostamente dar uma organizada nesse fluxo, esse fluxograma de informações, de quem tem que saber o quê, quem tem que chegar até onde. Você vai até ali, abre a gaveta, o outro vai lá e vai mexer nos documentos. A gente precisa, dentro do futebol, também ter isso como claro, dentro da rotina da equipe. Se a gente não tiver quem faz o quê, quem responde por o quê, vira
uma casa da mãe Joana, vira todo mundo acha que todo mundo manda e no final isso não funciona para um objetivo comum. Porque todos nós temos objetivos individuais e isso nós não podemos esquecer dele. É ele que nos moveu até chegar nesse ponto. Mas os objetivos coletivos, enquanto instituição, enquanto equipe, é que vão ficar marcados. Vai ter o cara que fez o gol da final e vai ser lembrado pro resto da vida. Mas toda aquela equipe vai ter iluminação. Toda aquela equipe vai viver na luz ali daquele momento. Alguns vão estar com o holofote na cara. Outros vão estar pegando a sobra da luz desse cara. Mas é um processo, então, Adriano, assim, que eu vejo que nós precisamos melhorar. Essa gestão de relações humanas. Eu tenho tentado investir na minha carreira o máximo nesses tempos que eu tenho para estudar em relações humanas. O que os melhores fazem no processo de relação humana? Porque no final das contas, o treinamento, você precisa ter conhecimento e capacidade. Mas o que vai gerir para esse cara funcionar no treinamento é a tua relação humana. É como é que você dialoga com ele, como é que você convence ele de que aquilo é importante para o produto final. Não adianta você ser um expert em treinamento se você não souber ter gestão de pessoas, não é gestão de jogador. E não quero te interromper, mas não adianta ser um expert em treinamento se tu não tem tempo de treinar no Brasil e tu precisa gerir essas pessoas em logística, né, em recuperação pós-jogo, em gestão de resultado, conversar, se ganhou, se perdeu, recuperar, não recuperar, né, o desgaste físico. Preterição. Né? Então, como é que tu não vai desenvolver o relacionamento? Tu tocou num ponto do treinamento, né? Por mais que a gente tenha menos tempo para treinar do que se tinha no passado, eu acho que o treinamento ganhou mais importância ainda. Porque você tem tão pouco tempo para treinar que você precisa ser tem que acertar na mosca. Se você perder tempo no treino, você está gastando mais energia e, consequentemente, gerando um problema para o jogo seguinte, que é de 3 em 3 dias, praticamente, para as grandes equipes. Então, gestão de pessoas, ela não é só a comunicação, não é só a relação Osmar-jogador, jogador-Osmar, Osmar-staff, staff-Osmar, staff-jogador. Ela é também no treinamento. A comunicação ela não precisa ser verbal. Ela pode ser cinética. Eu vou dar um exercício que o jogador vai gostar ou não vai gostar. Aquilo vai refletir na minha relação comportamental com o cara. Então, tudo isso, o treinador hoje, ele é muito mais do que o cara que conhece de tática, de técnica e de treinamento. Ele é o cara que tem que conhecer de tudo um pouco para poder trazer todo mundo, pescar todo mundo, botar âncora em todo mundo para que todo mundo fique no mesmo navio. Se não tiver isso, vai dar certo em algum momento? Vai, porque é futebol. A gente vê equipes piores ganhando de muito melhores. E essa é a paixão do futebol. Mas a tendência, se você quiser perdurar em resultados, é ter uma gestão e um ambiente saudável. Eu costumo dizer que o ambiente saudável ele é o quê? Ele é desafiador, mas ele é seguro e ele é possível. Não adianta eu botar meta inatingível porque não vou vencer. Não adianta eu ter um ambiente confortável, todo mundo sorrindo, e não ser desafiador, ser fácil. E isso tudo, eu trago essa reflexão para o dia do treino. O treino não pode ser um treino que eu estou ali batendo bola e pensando no que eu vou comer de noite. Ele tem que me trazer cognitivamente algo que possa me facilitar o jogo posteriormente. Então, dar um treino não é separar 20 por 20 metros, botar 4 jogadores de cada lado e dizer o seguinte, vamos lá, 2 toques na bola e estamos treinando. Não é mais isso. Já foi isso no passado. Hoje não é mais isso. E eu vou aproveitar essa tua colocação aí para entrar num tema que é um dos motivos da nossa conversa aqui. Lá atrás, quando tu começou, quando tu te tornou treinador de competição, né? Porque no início é aquela recreação, mas quando tu te tornou efetivamente treinador de competição na categoria de base, depois tu veio granjeando espaço e se tornou um treinador de time profissional. Quais são as diferenças que existem hoje, naquele treinamento daquela época, onde se fazia coletivo, onde o treinador, o preparador físico tinha lá o seu período sozinho, né? E hoje já não é mais assim. Eu quero chegar mais ou menos até hoje a essa evolução. Como é que as coisas aconteceram? E quais os objetivos dessa mudança? Fernando, é muito bacana, porque a minha geração de profissionais de futebol, ela vivenciou essa mudança. Nós chegamos antes, nós não tínhamos informações. Quando eu comecei a treinar, a minha informação era o erro que eu cometia. Aí, claro, nós criamos uma unidade dentro do Internacional que compartilhávamos as dúvidas, os anseios, os erros, os acertos de vários profissionais. Isso encurtou o caminho de todo mundo.
Mas a gente olhava o treinamento na década de 90, final, início de 2000, o treinamento que a gente chamava era o treinamento tradicional, fracionado. Preparador físico, um dia, treinador 2 dias. Um dia da semana era o preparador físico, ou de manhã ou de Depende, tarde? se treinava 5 dias, era 2 dias, chegava cedo o preparador físico, jogava só de final de semana na categoria de base. E no profissional, algumas vezes também jogava só de final de semana. Então tinha uma parte do treino, ou a gente começou a juntar físico-técnico, então o cara pulava 30 saltos para depois dar um chute no gol. E achava que aquilo era um treinamento físico-técnico. É um treinamento físico-técnico, mas qual o valor desse treinamento? Qual é os riscos que se corria naquele momento de fazer o cara fazer uma pliometria para depois chutar uma bola a cada 10 minutos? Hoje o jogador já está tão crítico, ele diz assim, isso aqui é um engana bobo, você não está me dizendo que isso aqui é técnico, isso aqui é físico, você quer que eu faça física e está botando uma bolinha para me enganar. Então a gente passava daquele treinamento, aonde a gente treinava já algumas coisas em jogos reduzidos, mas era o jogo reduzido como se fosse um jogo grande, a única coisa era a diminuição do tamanho do campo, para poder fazer com que o espaço de jogo fosse mais competitivo, para poder fazer com que o jogador tivesse mais potencialmente chance de tocar na bola. E tivesse mais tomada de decisão rápida. E tomar decisões rápidas por causa da opressão de espaço e tempo. Com o passar e a evolução do treino, a gente passa a enxergar o treino de uma forma mais global, onde a gente já começou a treinar tudo junto, mas ainda sem a referência exata do que a gente queria jogar. A gente treinava futebol. Se era atacando quando tinha bola e defendendo quando não tinha bola. Simples assim. O treino de hoje passa por essa situação de global, de sair do dia que era só físico, já era poucos jogadores que faziam esse treinamento mais físico, já pelo final da década de 2010, e passa, a partir daí, a gente ter uma visão mais sistêmica do processo do jogo. Primeira coisa, como é que eu quero que a minha equipe jogue? Eu vou construir e customizar os meus treinamentos para que potencializem a forma que eu quero que ela jogue no campo, no dia do jogo. E não simplesmente quando eu não tenho a bola eu faço isso, quando eu tenho a bola eu faço aquilo. Não. Como que te posiciona? Em que área do campo? Qual o espaço do campo? Com quem tu te relaciona? Qual é a tua relação socioafetiva dentro do campo? Com quem que tu troca mais? Quem tu te desafia? Qual é o tipo de adversário que te causa mais problema quando você tem que defender? Qual é o tipo de companheiro que deixa você se sentir melhor dentro do campo? Então você começa a olhar para o jogo de futebol de uma forma muito mais ampla. O espectro se abriu absurdamente. Por isso volta àquela situação anterior do gestão de pessoas. Eu vou dar um exemplo. 2017 a gente é campeão brasileiro com o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro até hoje de pontos corridos. Corinthians. A gente tinha um lado direito que era Fagner, Rodriguinho, Jadson. Era música ali. Nós não precisávamos treinar. Os caras tinham relação socioafetiva que fazia todos jogar pra caramba. Se nós perdesse um deles, não funcionava igual o time inteiro. Porque eles eram o dínamo do time. Eles davam tempo no jogo, eles aceleravam o jogo. E a gente perde o Jadson no segundo turno, não sei se vocês recordam, a gente corre o risco de perder a ponta do tabela num clássico contra o Palmeiras, que a gente ganha de 1-0, porque o Jadson, na ressacada, quebra as costelas e fica 3 meses sem jogar. E a gente tentou Romero, a gente tentou Cleison, a gente tentou Paulo Roberto, volante, a gente tentou vários, e o time não engrenava. Então, como se explica isso? De 3 jogadores modificarem tanto a performance de todos os outros. Não, e 3 jogadores que não têm características rápidas, né? Mas tinha muito aqui, muita cabeça. Então, a gente começa a enxergar o treinamento de uma forma em que a gente precisa encontrar como eu vou... o Ubuntu tem na série Playbook, que está na Netflix, eu acho. Tem uma das partes do treinador de basquete que ganha com o Boston Celtics um campeonato, né, uma NBA. Ele diz o seguinte: a filosofia deles é Ubuntu, que é: para eu ser a minha melhor versão, você tem que ser a sua melhor versão. Eu não consigo ser a minha melhor versão se o meu companheiro de campo não está sendo a sua melhor versão. Então, você começa a buscar no treinamento ser sempre o melhor para que todos possam ser o melhor. E o que é no treinamento buscar sempre o melhor? É equalizar o tempo de treino, dar a oportunidade do cara vivenciar o curto, o médio e o grande. Porque se colocou uma cruz no treinamento coletivo, hoje em dia, nas novas metodologias, como dizer, não se pode, quem faz treinamento coletivo é treinador antigo. E isso é um grande erro. Porque se você conseguir, através do coletivo, entregar o que o Tele Santana entregou para o São Paulo e para a seleção brasileira, precisa fazer treino em campo curto? Não precisa. Não precisa.
O futebol, a metodologia não existe uma única certa. Ela existe aquela que se adequa melhor àquele modelo de equipe que você tem e aquele jogo que você quer jogar. Então, o treino, para o treino ser bom, ele precisa você dimensionar o tempo de forma adequada. Você precisa dimensionar o espaço de forma adequada. Você precisa dimensionar o número de jogadores para aquele espaço. Porque não adianta você acertar o espaço e errar o número de jogador. É siamês, precisa os dois estar juntos. Você precisa equalizar o objetivo nas 4 fases do jogo dentro daquele treinamento, por mais que seja um 4 contra 4. O que eu faço quando eu tenho a bola? Eu quero largura, eu quero profundidade, eu quero escalonamento. Quando eu não tenho a bola, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando eu perder a bola, o que eu faço? Quando eu recuperar a bola, o que eu faço? Não importa se você está treinando 4, não precisa treinar 11 para treinar esse conceito e esse comportamento que é coletivo. Então, o treinamento hoje ele ganhou suma importância, ele sempre teve, mas ele ganhou suma importância hoje mais na minha visão, porque você treina menos. E se você treinar menos, você precisa acertar mais. Para mim, esse é o grande ponto. Essa gestão de treino, o jogador ele também conseguiu se adequar dessa forma, dessa maneira rápida, como os treinamentos mudaram? Ou tu achas ainda que é uma coisa que precisa ainda de tempo para que o jogador consiga entender essa necessidade de mudança? Se a velocidade ela é igual da troca do treinamento para a compreensão do jogador, como tu enxerga isso? Eu acho que ainda nós temos um processo cultural que nos amarra ainda um pouco de coisas que eram feitas e que esses treinadores, principalmente esses mais de 32, 35, 37 anos, que hoje está mais longevo o futebol para o atleta do que já foi no passado, ainda tem coisas culturais, por exemplo, que eu não acho que estejam errado. Para mim o jogo é o jogo. Qual é a referência básica do jogo? 2 alvos, um esporte de invasão, eu preciso invadir o campo adversário para chegar no meu objetivo. Ninguém vai tirar isso do futebol. Se tirar isso, não é futebol. Você precisa ter alvo. Então o jogador ele ainda quer treinar com finalização, ele não quer treinar a posse de bola. Ele aceita treinar a posse de bola durante 5 minutos, 10 minutos, mas depois ele quer chutar no gol, eu quero ir lá e perto do gol, eu quero ter a possibilidade de finalizar. Eu tenho que defender um alvo e eu tenho que atacar um alvo. E muitas vezes, dentro dessa mudança, esse é uma coisa que atrapalha. Porque normalmente os mais experientes são os que têm maior incidência sobre o comportamento ambiental do dia do treino, do vestiário, do dia do jogo, do comportamento de dentro daquele comportamento daquele ambiente sagrado que é o vestiário. E se eles não estão convencidos disso, eles vão ter muito mais força do que aquele cara que está convencido que aquilo é bom, para daqui a pouco você encontrar o ponto a zona de equilíbrio. O futebol, em algumas palestras que eu dou, em algumas aulas que eu dou, o futebol ele é visto no passado, na década de 2000, nós jogando em 80 metros. Era natural, era normal. Hoje se discute muito por que não se dribla mais. Porque não tem mais espaço para driblar. O craque está mudando a figura, não é aquele cara que pega a bola e dribla 5 mais. Ele até pode, em algum momento, pela sua genialidade, pela sua capacidade física, fazer isso. O craque é o cara que resolve com um desvio na bola. Não, o cara que sabe se filtrar sem a bola. Que sabe jogar sem a bola. Então, hoje é a grande procura que tem, o jogador que se infiltra no espaço sem a bola. A pergunta que eu faço muitas vezes é: quem no futebol europeu, onde estão os melhores jogadores do mundo, dribla naqueles times? Quando muitos ponteiros, é quem joga por fora do campo. Tu não vê. O drible mais simples do mundo, que é passar em velocidade. Isso aí. Então, essa mudança que nós jogávamos em 80 metros e passamos a jogar hoje no Brasil, na Europa já está se jogando em 25 e nós no Brasil estamos jogando em 40 ainda, isso por si só já mudou a rotina de treino. Porque quando a gente tenta potencializar isso que a gente vê no dia a dia do jogo, porque o treino ele tem que refletir o que vai se jogar. Senão não é treino, mas não tem objetivo. Então se eu tento reproduzir esse cenário em que os espaços, por exemplo, eu estou numa intermediária, eu tenho espaço às costas e espaço às costas, como que eu vou reproduzir isso num espaço curto de campo? Não consigo. Eu preciso do espaço grande de campo, por mais que o jogo esteja acontecendo ali, que a gente chama de zona real da partida, zona real do jogo. Eu tenho a bola como centro do jogo, eu tenho uma região em torno dela que é o centro do jogo, que são os jogadores que estão interferindo na bola, e eu tenho aqueles jogadores que estão lá fora, que eles só estão sendo suporte para aquele momento ali, mas eles têm que estar o tempo inteiro concentrados nas ações de quem está envolvido com a bola. Que vai sobrar para eles daqui a pouco. Porque faz parte do processo estratégico e organizacional de espaço,
que a gente atraia, use a bola como um elemento, um imã do adversário para tirar daqui para a gente ir lá. É um jogo de engana. Eu te chamo aqui, eu mexo com essa mão aqui, mas na realidade eu quero tomar teu café. Então a bola tem que servir para isso. Ela não tem treinador que gosta de um jogo mais direto, tem jogador que gosta de um jogo mais como o Guardiola, de vamos para a direita, vamos para a esquerda, mas no fundo ele está querendo tirar você do centro do campo para ele poder atacar o centro do campo. A propósito de Guardiola, né, vamos entrar. Como é que está o nosso tempo aí? Estamos terminando? Estão encaminhando. Então dá para fazer essa pergunta. Dá para fazer essa pergunta. Talvez a resposta seja longa, porque é bem polêmico. Eu acho que o Guardiola criou uma cultura mundial, e principalmente no Brasil, né, com essa forma de jogar, com essa forma de ter a bola, propor jogo, né, que é bonito, né, e que dá uma demonstração de trabalho, dá uma demonstração de organização, dá uma demonstração de que o treinador tem ascendência sobre o seu grupo, e isso gera elogios e gera satisfação. Mas ao mesmo tempo, se o treinador não tiver uma visão exata do que ele tem na mão, se ele for implementar esse tipo de futebol sem material humano e sem estrutura e sem ambiente abalizado para isso, ele vai acabar sucumbindo, né? Então eu vejo que no Brasil grande parte dos treinadores de todas as séries, né, tem práticas que querem seguir as orientações ou vamos dizer assim, a ideia que o Guardiola exprime a todo final de semana, tendo os melhores jogadores do mundo ao custo mais alto do mundo, sem ter esse material humano, né? Então eu fiz essa reflexão para chegar naquilo que realmente vai ser a minha pergunta. Eu acho que esse é um fator que está dando margem à busca de estrangeiros, de treinadores estrangeiros, porque os nossos treinadores, tendo esse tipo de procedimento, grande parte deles, eles acabam não tendo sucesso, tendo insucesso e dando margem aqui, se busque fora do país outros profissionais. O que tu acha disso? Primeiro, eu vejo o Guardiola como realmente como um treinador que ele modificou a visão do jogo de um modo geral numa esfera mundial. Acho que tem pré-requisitos para se implantar isso, não dá para se implantar em qualquer lugar da forma com que eles fazem. Por exemplo, há quanto tempo o Manchester City está com ele? Ele está, acho que na 5ª temporada, se não me falha a memória, ou 6ª temporada. Vai para a sexta. Os jogadores praticamente são os mesmos nessas 5 temporadas, trocas pontuais de um ou outro. Ou seja, hoje é muito fácil para ele treinar. O difícil foi ele implantar esse tipo de processo. Ter a bola hoje e saber o que fazer com ela, porque ter a bola é diferente de saber o que fazer com a bola, eu acho que é um processo que não tem muita volta, Fernando. Eu acho que a torcida vai exigir isso. A tendência mundial hoje, pela massificação desses Guardiola, do Klopp, desses equipes que jogam... Mas o Klopp menos, né? Menos. O Klopp é um treinador mais maleável, ele se adapta mais ao adversário. Ele joga vertical se tiver que jogar, ele não se importa de dar um passe longo se tiver que dar, entendeu? Mas eu acho que é uma tendência mundial as torcidas quererem ver seus times assim. E aí não tem muita fuga. Acho que tem coisas que não podem acontecer. Hoje antes de vir para cá, eu estava fazendo uma reunião online sobre saída de bola com outros 2 profissionais de futebol, que são meus amigos, e eu acabo usando esse tempo para discutir com outros profissionais tópicos do jogo, e a gente estava comparando. O que é melhor, o que é mais benéfico? É um 4 contra 3 com 7 jogadores e 6 jogadores no campo de ataque, vocês fazer todo o teu campo de defesa com muito espaço e sair jogando, ou um 7 contra 7 e um 3 contra 3 no campo ofensivo e fazer um passe longo? As duas coisas buscam chegar no gol. Mas o que hoje na nossa conversa, que eu acho que é uma posição boa, é o seguinte: eu saio, ou eu tenho facilidade para iniciar e dificuldade para chegar, ou eu tenho dificuldade para iniciar e facilidade para chegar. Por que eu estou dizendo isso? Talvez para que as pessoas possam entender, porque é difícil, muitas vezes eu estou aqui com a ideia clara, mas quem vai nos ouvir, quando eu tenho um 3 para 3 com 50 metros, eu estou com mais facilidade de chegar ao gol adversário. Se eu tenho 7 contra 7 em 50 metros, é muito mais difícil de atacar 7 contra 7. Então, se eu sofro uma pressão de 7 adversários para 7 meus 6 jogando, eu tenho um 3 contra 3, vale a pena eu arriscar essa saída curta aqui, ou quem sabe é melhor uma bola já furar essas linhas todas e jogar um 3 contra 3. Eu disse para os meus amigos que estavam comigo assim: se você me oferecer
Vamos jogar 7 contra 7 no teu campo de defesa, no Osmar, e vamos jogar... Vou te interromper no meio do raciocínio. Agora vai ficar... Não, vou te interromper no meio do raciocínio. É o seguinte, tu tá falando de times equivalentes. Equivalentes. Tá bom. Equivalentes. Você me oferta, joga 7 contra 7 no campo de defesa do Osmar e 3 contra 3 no campo de defesa do Fernando. Eu aceito esse jogo todo dia. Eu quero jogar esse jogo todo dia. Meu time, 3 atacantes contra 3 defensores teus só no teu campo de defesa, ninguém pode passar pra lá e você só pode me atacar 7 e eu defendo com 7. Você não aceita também? Claro. Óbvio. Só sempre. Então, quando a gente está falando de processo do Guardiola, o que ele busca? Ele busca com a bola atrair o adversário para gerar espaços nas linhas seguintes. Se esse espaço não vem, ele vai ter que bater no muro. E aí ele vai ter que cair num jogo que é um pouco mais de uma vala comum. Só que a bola, hoje, pela exigência do torcedor, das mídias, das redes sociais, você acaba querendo. Todo mundo hoje quer jogar com a bola. Você pergunta para o jogador se quer jogar com a bola ou quer jogar se defendendo. Quer jogar com a bola. Então, seguir o Guardiola não é fácil, primeira coisa, porque requer material humano diferenciado, porque requer tempo para essa ideia prevalecer. A gente pega o Guardiola aqui e vê ele no campeonato da Premier, nesses 5 anos ele ganhou 2, eu acho, né? Ou 3 até, 3. não sei. 3 campeonatos de pontos corridos. Ganhou melhor. Champions. Não chegou. Não chegou ali, não chegou no Bayern, foi campeão alemão, beleza, mas o Bayern também era campeão alemão antes do Guardiola. O Bayern era campeão alemão, acho que desde que criaram o Bayern. Então, assim... O campeonato alemão deveria se chamar Campeonato Bayern. É provável. Então, eu acho que é bacana, tem novos treinadores. Acho que se você parar para assistir um jogo de categoria de base no Brasil, você vai ver esses conceitos mais claros ainda do que no futebol profissional. Porque os treinadores de base têm tempo para implantar, não tem uma necessidade de resultado a curto prazo, não tem uma cobrança do dirigente e do torcedor para que... tem o resultado amanhã, eles sabem, hoje se entende um pouco mais o processo de formação, mas você vê conceitos do jogo de posição, do jogo posicional, muito mais claro nas categorias de base, hoje no sub-20, do que você vê no futebol profissional. Não, é que no futebol profissional há uma tentativa de ter o futebol de posição sem a possibilidade de implementação pela falta de qualidade dos jogadores. E tempo também, tempo, né? E até porque, se tu observar... Hoje, o índice de gols que tu entrega por sair jogando errado é muito maior do que era, né? Então, esse tipo de... É uma coisa que eu me debato, né, nas discussões, não diretamente com os profissionais, mas na minha turma de... Teus amigos numa reunião online de tarde, vai dizer que tu era Cosmara hoje da tarde também. Não estava Cosmara. Eu não discuto online sobre futebol só quando eu tenho que trabalhar. Agora, entendi. Uma churrasqueira é a melhor coisa que tem, né? Sim. Sempre tem gente que acha maravilhoso o Guardiola. Eu também acho maravilhoso o Guardiola quando eu tiver o dinheiro do City. Mas se eu não tiver o dinheiro do City, eu tenho que jogar como o Fabiano Davis lá do Azures, né? Porque fecha a casinha e vai ter que se defender. Então é exatamente isso essa é a minha conclusão, né, para essa pergunta, né? O sistema propositivo que tem a bola, ele quer a bola e o outro quer o espaço. O reativo quer o espaço. Né? Tanto o espaço que ele não vai te dar, como o espaço que ele vai usar atrás de ti, nas tuas costas, se tu tem demais a bola. Né? E aí tu tem que ver como é que tu faz esse jogo, como é que quer que o Guardiola, no pontos corridos, ele tem conseguido sucesso. Mas no mata-mata, com treinadores estrategistas e com jogadores talhados para jogar da maneira estratégica, ele não tem conseguido. Eu faria só uma ressalva, Fernando. Eu acho que os dois querem o espaço. Porque a luta do jogo de futebol, ela é pelo espaço de jogo. Um tem muito espaço. Espaço às costas do adversário. O outro tem os dois pouco querem espaço. Não, eu me expressei mal, então se eu não dei... os dois querem... um quer a bola... A diferença é o tamanho do espaço que cada um vai encontrar. Exatamente. Um tem uma várzea e o outro tem uma chácara. Aliás, tem uma horta. É isso aí. Porque o conceito do jogo de posição, ele requer 3 coisas básicas: amplitude, profundidade máxima possível e escalonamento, ou seja, ter jogadores em alturas dentro do campo diferentes. Eu não posso ter os caras alinhados como está a defesa normalmente está alinhada.
encurtar o campo na questão do impedimento. Então, no jogo que é de posse, eu não posso ter 4 jogadores assim, porque eu mato, se a bola está aqui, eu tenho um passe só, eu não tenho 3 passes. Então eu preciso estar escalonado, eu preciso criar ângulos diferentes para que eu possa ter mais de uma opção de passe e que possa, dessa forma, fazer com que a subida seja mais segura. Como se a gente subisse uma escadaria, que eu tô lá no 20 metros de altura, eu olho para baixo, eu enxergo que tem degrau para eu voltar. Se eu precisar dar um passo para trás, eu tenho um cara atrás de mim para receber essa bola. Eu não posso estar todo mundo à frente. Osmar sabe que nos últimos tempos, essas novas estratégias táticas, para mim é que mais se aperfeiçoa, mais se aproximou do ideal para mim, né? Não tendo jogadores tecnicamente, vamos dizer assim, muito elogiáveis, foi o Kudê do Inter, entendeu? Sim. O Kudê do Inter conseguiu ter rendimento, né, com uma nova forma de ver o futebol, pressionando na frente, jogando permanentemente com a bola, exatamente porque ele estabelecia um sistema de cobertura que ocorria na mudança de posicionamento do volante. No momento que tu estava com a bola, o teu volante vinha para trás da zaga. Aí tu enfiava os 2 laterais, que eram cobertos pelos zagueiros de cada lado, que por sua vez eram cobertos pelo volante, que saía da frente e vinha para trás. Quando tu estava com a bola, aliás, quando tu estava sem a bola, o teu volante ia para frente, e aí tu ficava tendo um sistema normal. Ele que controlava a cobertura de todos os saltos dos caras do meio de campo. Exato, então só que ali, né, o que aconteceu com o Kudê? O Kudê se indispôs pessoalmente com o ambiente, se indispôs pessoalmente com o clube, né, com alguns jogadores, e não deu certo, mas a concepção dele, vou dizer, e ele não era desprotegido defensivamente, ele não tomava muito gol. A transição era boa, a transição defensiva era muito boa. Era muito boa. Ele conseguia matar muita jogada ainda na origem. Na origem, o pé de pressiona dele era muito alto e com muito resultado. Né? Sim. Então, ele conseguiu ser líder do campeonato, próximo do líder com o Flamengo, né? No melhor ano do Flamengo, né? Jogando com jogadores que não tinham tanta qualidade como o Flamengo. Verdade. Bom, olha, tá muito bom o papo, mas a gente tem que encaminhar. Então, e eu vou dizer aqui, ó, a próxima vez que o Osmar estiver aqui conosco, nós vamos ter uma pranchetinha, né? Porque eu quero que o Osmar vá ali e pontue ali, que vai ser um prazer. Essa aula que a gente está tendo aqui contigo, queria te agradecer de verdade, parabéns, é muito legal a gente receber um técnico de futebol que esteja disposto a falar de futebol do jeito que tu estás, com a audiência, com as pessoas, explicar para as pessoas de forma muito pedagógica. Então a gente fica muito feliz de te receber e a gente espera que tu... eu tenho certeza que convite não deve ter faltado nesse teu tempo aí que tu está sabático, mas eu sei que tu está esperando dar o pulo que tu queres. Então, assim, eu te desejo sorte na tua próxima escolha, porque eu tenho certeza que opções não devem te faltar e convites e tudo mais. Então, te desejo sorte. Só, como aqui não é um podcast imparcial, te desejo sorte sempre que não for contra o Inter. Contra o Inter não te desejo sorte. Tá, então, mas seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua participação. De coração, cara. Osmar, digo a mesma coisa, né? Sempre bom te encontrar e te ouvir pela tua... as manifestações didáticas para quem não tem, né, não tem um acesso a essa terminologia, a esse tema que eu gosto muito, embora seja mais curioso do que qualquer coisa, e gosto de aprender, e gosto de estar ao par desses assuntos, tenho as minhas ideias, às vezes erradas, muitas vezes erradas, até na questão interpretativa, mas sempre bom ter contigo e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fernando, mais uma vez pela parceria aí de tanto tempo já. Adriano, prazerzaço também. É sempre bom quando a gente vem para um bate-papo desse, quando as interações são boas, que te fazem pensar antes de responder, é sempre bom para todo mundo cresce. Espero que quem estiver ouvindo o podcast possa também explorar aí, poder estudar um pouquinho, poder vivenciar, olhar os jogos do passado para poder... caracterizar essas nossas conversas aqui, essas nossas falas em situações dentro das partidas. Obrigado pelo tempo aí e sucesso para vocês aí na caminhada também. Pessoal, esse foi mais um FootHub Podcast, né? Hoje com o Osmar Loss, para conversar um pouquinho conosco. Fica o convite para que vocês possam acessar as nossas redes sociais, que vocês possam se inscrever, para que vocês possam nos seguir, nos ouvir, nos ver, né? E muito obrigado pelas mensagens que a gente tem recebido, as sugestões e tudo mais. E nos vemos em breve. Mais uma vez, obrigado à Sporteca, que está sendo nossa parceira nessa nossa passagem por São Paulo. E em breve vocês vão ver outros episódios também na Sporteca. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!